falar aqui, mas talvez eu não lembre de todos, né? A dona Alzira, o Marcos, o Benício, o Daniel, o Arthur, que terça-feira vai estar de volta de Curitiba, já tem uns 15 dias que ele está para lá. Ele e a mãe, em nome de Jesus, que ele possa voltar recuperado, restaurado em nome de Jesus. A dona Rosa, Rosalina, Dona Maria, que Deus abençoe. João Vitor, que Deus esteja abençoando também. Daniel, eu já falei, né? Mateus 25. Mateus capítulo 25, verso 1. Diz assim o texto: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram o azeite consigo, mas as prudentes levaram o azeite em suas vasilhas e com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, para que as vossas lâmpadas não se apaguem. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo saído elas e ido a comprá-lo, chegou-se o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Glória a Deus. Se aceite em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, Jesus. Obrigado, Senhor, pelas ofertas, pelos dízimos que têm chegado até esta casa, até este lugar, e tem mantido, ó Pai, esta porta aberta. Eu agradeço, Senhor, ó Pai, por cada vida que saiu da Tua casa nessa noite e veio, ó Pai, a este lugar para receber do Senhor algo sobrenatural que somente o Senhor pode entregar. A Tua palavra foi lida e por si só é maravilhosa, é poderosa, é eficaz para fazer mais do que queremos, pedimos, pensamos ou imaginamos. Mas nessa noite, ó Deus, prepara-nos, ó Pai, para que com esta palavra nós possamos, ao longo dos dias, refletirmos, ó Pai, nela e entendermos qual é o contexto que esta palavra possa se encaixar em minha vida, Senhor. Nessa noite eu venho a Ti, ó Pai, dizendo que Tu és o meu refúgio e fortaleza, o meu socorro bem presente na tribulação, na angústia, na luta, nas dificuldades, porque o Senhor é um Deus que não desampara os seus. O Senhor é um Deus que nunca vai virar as costas para aquele que um dia abriu o seu coração para o Senhor. E nessa noite que essa palavra, Deus, possa fazer em nós guarida, morada e produzir frutos, ó Pai, frutos em abundância, Senhor, para que nós venhamos a receber e a reconhecer a soberania do Senhor sobre as nossas vidas. Obrigado, Jesus, por cada família aqui representada, cada um saiu da sua casa nessa noite, em busca de uma palavra, em busca, Pai, de algo que só o Senhor pode entregar, talvez em busca de uma resposta, em busca de uma solução, em busca de uma cura, de um milagre, eu não sei, mas nós estamos aqui nessa noite, para adorar e exaltar e engrandecer o Teu nome. Eu oro nesta noite, agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Mateus 7, do 22 em diante, fala sobre fruto, fala sobre chamar, fala sobre milagre. E a pessoa chega até Jesus e fala: Senhor, Senhor, em Teu nome fizemos milagres, em Teu nome expulsamos demônio, em Teu nome cuidamos da igreja, em Teu nome fizemos isso. Jesus fala assim:
apartai-vos de mim, vocês que praticaram a iniquidade. Então Jesus, ele deixa para nós uma palavra, ele deixa para nós uma direção. João 14:6, ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus está dizendo assim: eu sou a única pessoa que pode te levar ao Pai, eu sou o único que pode te mostrar o caminho, porque eu sou o caminho. Então Jesus está dizendo assim: não há ninguém além dele, acima dele, todos estão abaixo de Jesus. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. E hoje eu quero dizer para você, em nome de Jesus, você que veio nesta casa hoje, você veio em busca de uma palavra, e Jesus conta essa parábola sobre 10 virgens, mas dentro dessas 10 virgens, Jesus olha e ele separa 5, e ele considera 5 prudentes e 5 loucas. Por que loucas? Mesmo que estavam iguais, andando com as lâmpadas acesas, mas faltava algo, faltou o azeite para 5 delas. O azeite na Bíblia é simbolizando o Espírito Santo. Por isso que Eclesiastes 9:8 diz assim: que sejam alvas as tuas vestes, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Então o óleo, o azeite, simboliza o Espírito Santo. E Jesus olha para aquelas 10 virgens e ele vê que 5 delas tinham o Espírito Santo e 5 não tinham. 5 simplesmente falavam: olha, nós estamos andando juntos, a minha lâmpada está acesa, olha, está brilhando, beleza. Mas chega num certo ponto, diz que elas dormiram. Elas dormiram e as lâmpadas daquelas loucas apagaram. Faltava o quê? O azeite. Faltava o azeite naquelas lâmpadas. E elas pedem para as outras 5, dá para elas repartir. E elas responderam: não, nós podemos dar. Se nós dar para você, vai faltar para nós. Eu não posso te dar algo que vai faltar para mim, algo que é essencial na minha vida. Elas estavam falando do Espírito Santo. Elas estavam dizendo assim: eu não posso dar o Espírito Santo que está na minha vida para a tua vida, porque vai faltar para mim. Se você achar quem te vende, vai comprar. Quantos de nós olhamos para a palavra de Deus e vemos que a palavra de Deus, muitas vezes ela fala conosco de uma forma especial, de uma forma maravilhosa, mas a gente não consegue absorver aquilo que ela quer. Essas 5 prudentes absorveram. Nós vamos calando, vamos fazer assim, vamos levar uma reserva, vamos ter uma reservinha de azeite, porque se acabar essa, nós colocamos azeite até dar tempo do noivo chegar, até dar tempo do esposo chegar. Talvez você, com o Espírito Santo, você vai ser a mesma coisa. Você vai colocar, vai andar com o Espírito Santo, e você vai levar uma reserva. Essa reserva é em oração, é em testemunho, é em obediência, é em renúncia. É isso que é o teu azeite. O teu azeite não é um azeite que você leva em uma vasilha, não, é aquilo que carrega dentro de você. É que alguém olha em você e fala assim: essa pessoa tem o Espírito Santo, essa pessoa tem um brilho diferente, essa pessoa é diferente daquela outra, ela está junto, mas ela é diferente, ela não é igual. Eles se vestem igual, eles falam igual, eles andam igual, eles oram igual, mas ela tem algo a mais. Ela tem algo a mais, porque ela carrega algo a mais. Ela carrega um brilho especial nos olhos, ela carrega uma expressão brilhante, uma expressão que brilha. A outra está bem, está com a roupa, está igual, mas o semblante é pesado, o semblante é aquele de Caim, um semblante caído, um semblante que não tem alegria. Aleluia, glória. Mas você que está aqui hoje, você tem essa alegria. Você tem um semblante alegre, você tem um semblante que Deus colocou algo em você diferente do que colocou no outro. A pastora abriu o culto aqui dizendo, né? Você pode olhar aqui para o rosto de cada um, ninguém igual. Chegou um casal aqui depois, você pode dar para o rosto dele, não acha, o rosto deles dois não vai aparecer com ninguém aqui, ó. Vai aparecer com ninguém. Principalmente do Gaelzinho. Gaelzinho não parece com ninguém, parece com Jesus. A glória de Deus. Então nós precisamos entender isso. Nós somos iguais no Espírito Santo, na dedicação, na obediência, mas aparentemente nós somos diferentes.
Mas Jesus, ele olha e ele não vê essa diferença da aparência. Ele vê a diferença espiritual. Ele vê a diferença daquela pessoa que talvez ainda não tomou uma decisão, talvez está com uma maioria achando que está servindo a Deus, que está tudo certo, e Deus falou: eu quero algo a mais. Há 24 anos atrás, quando Deus me chama para o Evangelho, eu questionei Deus, falei: não vou não, de jeito nenhum, mas nem pensando. E Deus foi apertando, queria você pegar um parafuso, uma porta para um parafuso, e você vai apertando, até ela chegar no ponto que você aperta até espanar. Ela não vai mais. Tem pessoas que é assim. Deus também já apertou um pouquinho, deu um apertãozinho aqui, outro ali, e a pessoa não se decide. Então o texto está dizendo de uma mudança, que nós temos que ter essa mudança. Porque ele estava comparando essas 10 virgens. Tem diferença uma virgem da outra? Humanamente? Não tem. Humanamente não tem uma diferença de virgem para virgem. Não tem. Virgem significa pureza. Significa pura. Só que Jesus, ele olha para essas 10 virgens e ele separa 5 prudentes e 5 loucas. E as loucas, mesmo andando com as 5 prudentes, não tiveram a capacidade de olhar para ela e falar assim: peraí, mas está faltando algo, elas têm algo mais que nós, olha lá, olha. Elas estão levando um negócio ali de sol e nós não tem, cadê o nosso? Vamos buscar? Ninguém pensou assim. Não é verdade? É que nem você sair. Eu falo, tem pessoas que não andam sem esse negócio, que esse negócio aqui para a pessoa é a vida dela, né? E muitas vezes eu esqueço ele lá em casa. Algumas vezes a pastora fala: não, eu tenho que voltar porque o seu tem conta e se a gente precisar ligar para alguém, o seu é que vai funcionar. Então aí eu volto buscar por causa disso. Mas para mim não faz diferença. Então por quê? Porque as pessoas podem entender uma coisa: todos nós somos filhos de Deus. Como as pessoas dizem, todos nós somos filhos de Deus. E Jesus vai olhar de lá de cima, vai ter 10 e falar assim: oh, mais 5, não. 5 é louco. 5 não é meu filho, não. Não, mas está igual, estamos andando junto, está indo para a igreja, põe a vida debaixo do braço, vai para a igreja. Não, mas 5 não. Isso é ele que vê, não é o ser humano. É Deus, é Jesus que vê. Ele olha aqui dentro hoje, ele sabe o que eu penso, sabe o que você pensa. Ele sabe o que você está pensando aí agora. Eu já tive lugares de eu pregar, da pessoa ficar desse jeito assim, ó. Porque a pessoa estava ali no corpo, porque alguém obrigou ela a ir. Ela não queria ir. E ela ficava lá, esse pastor não acaba essa palavra, esse pastor não sei que tanto fala, que tanto que ele acha para falar. 1h30 dentro da igreja. Eu conheço pessoas que passam 5, 6 horas no celular, sem comer, muitas vezes sem ir até o banheiro. E para Deus, muitas vezes, 1h30, 2 horas, nós questionamos, nós achamos que é cansativo. Eu, quando eu servia o mundão aí, a pastora também, ela sabe disso. Muitas vezes eu saí de casa 8 horas da manhã e voltei no outro dia, 8 horas da manhã. E isso nós estávamos lá com 6, 7, 8, 9 caixas de bicho para ela tratar. E eu nem ligava, ela tratava sozinha. E eu lá no boteco, fazendo o que não devia. Então para mim hoje não tem problema eu falar do Evangelho. Eu precisava falar do Evangelho a noite inteira, porque eu já fazia isso para o mundo. Eu só inverti, agora vou fazer para Deus. O que eu fazia lá fora com excelência, eu fazia agora com maestria para Deus. Então esse texto fala de 10 pessoas que se consideravam iguais, mas aos olhos do Criador, 5 era diferente. Eu quero que você pense nessa pergunta, faça essa pergunta para o seu interior: eu sou igual ou eu sou diferente? Porque eu quero ser diferente, eu não quero ser igual aos outros, eu quero ser diferente. Porque 5 era diferente, 5 era louco, mas 5 era prudente. As prudentes eram diferentes das loucas. E Jesus, quando o noivo chega, Jesus ele fecha a porta e elas falam: abre a porta, Senhor. E ele fala assim: olha, não conheço vocês.
não te conheço. Por isso que o verso 13 diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Aqui no 24, 35 eu marquei aqui: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus e nem o Filho, mas unicamente meu Pai. O verso 42: vigiai, pois, porque não sabeis em que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso: se um pai de família soubesse a que vigília da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua porta. Então ele está dizendo aqui, cuidado, guardar aquela casa. O 44 diz: por isso estai vocês apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então fala que ele pode vir na hora que você não está lembrando dele, que você não está pensando nele. A Bíblia diz que Noé, quando estava fazendo a arca, as pessoas zombavam, criticavam, e Deus falou: Noé, faz a arca e coloca quantas pessoas você puder dentro da arca. Entraram 8 pessoas dentro da arca. Entrou Noé, Sem, Cã e Jafé, os filhos dele, e as 3 noras. Entrou ele, a esposa, os 3 filhos, 5, e as 3 noras, 8. Diz que Deus pediu para que Noé não fizesse uma tranca na porta, por fora, que Deus iria trancar essa porta. Porque se fosse uma tranca por fora, as pessoas, quando viu o dilúvio, elas iam abrir a porta e entrar. Mas Deus deu a oportunidade para aquelas pessoas, para que elas entendessem que Noé estava preparando uma arca para livrar eles da morte. E eles não quiseram. Hoje, a arca é a palavra de Deus. A arca simboliza a palavra de Deus. Então, quando eu tenho a palavra de Deus como regra e conduta da minha vida, como uma bússola para me ensinar, para me direcionar, eu estou caminhando no caminho certo. É que nem você entrar no mar, um navio sem uma bússola, você não vai para lugar nenhum. É como você pegar um avião e querer ir daqui para Brasília e não ter um roteador para te mandar, para te levar uma bússola para te direcionar, você não vai conseguir. Então nós temos Jesus como esta bússola, nós temos Jesus como essa direção, e essas 5 prudentes viram isso, mas as loucas não viram. Elas nem se preocuparam, elas nem ligaram com o que talvez elas falavam: olha, tem que levar um azeite, tem que levar uma sobrinha. Talvez você fale assim para a pessoa: olha, vamos fazer uma oração, uma vigília de oração. Vai começar a que hora, pastor Tenório? Vai começar lá para meia-noite. Vai até que hora? Até a hora que Deus permitir. Mas é muito tarde. É muito tarde, não dá não. Eu conheço um amigo meu que ele levanta 3 horas da manhã para trabalhar. 3 horas da manhã. Tem um outro que trabalha a noite inteira. Ele vira a noite trabalhando. Por quê? Ele precisa trabalhar para ganhar o salário. Então ele tem que fazer. Só que nós começamos a arrumar obstáculos. É a mesma coisa dessas 5 prudentes. Elas poderiam olhar e ver e falar assim: vamos dar um exemplo aqui. Uma pessoa que andar com Moisés arrumou uns amiguinhos na rua para andar, para dar uma voltinha e tal. Alguém pode olhar nele, chega no lugar: vamos tomar uma selva? Cerveja? Não, eu não tomo. Como que você não toma? Não, eu não tomo. Toma uma selva? Não, enfim. Elas vão falar: mas rapaz, por que você não faz? Por quê? Por quê? Ele vai responder: porque eu sou um servo de Deus. Que eu simplesmente estou caminhando com Jesus. E Jesus diz para mim que eu não preciso mais disso. Eu até brinco em algumas pregações minhas. Eu disse: se a gente nascesse para fumar,
Não ia sair para aqui, ia ficar fumaça, não ia sair aqui um chaminézinho aqui, ó. Deus tinha feito um chaminézinho aqui, você fumava e saía por lá. Mas Deus não fez o homem para isso. Deus fez o homem para glorificar o nome dele. Deus fez o homem para ser abençoado por ele. Deus fez o homem para continuar a obra de Jesus, a obra que Jesus começou na terra, e de pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, e de fazer discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas estas coisas, aleluias, oh glória. Qual que é essas coisas? O caminho, a verdade, a palavra. Então ele fala para nós, ide fazer discípulos, ide pregar o evangelho a toda criatura, a toda. Então o evangelho ele tem que ser pregado, e é por mim e por você. Somos nós que vamos ter que pregar o evangelho, somos nós que vamos ter que orar por pessoas enfermas, somos nós que vamos ter que visitar talvez a cadeia, pessoas presas, somos nós que vamos ter que ir lá no hospital, visitar uma pessoa talvez com câncer na parte terminal, e chegar lá e Jesus olha para aquela pessoa e fala assim, fala para ela fazer o exame, está curada, e aquela pessoa sai dali, sai andando e vai viver a sua vida, porque Jesus te enviou até lá, porque Jesus te chamou para fazer isso. Jesus não me chamou para ficar como eu ficava há 24 anos, dentro de um boteco, dia e noite, brigando, bebendo, amaldiçoando os outros. Jesus me fez para isso daqui. Jesus me formou para isso daqui, para glorificar o nome dele, para exaltar o nome dele, para dizer que aqui é casa de pão, é casa de milagre, é casa de bênção, é onde você chega aqui e sai alegre, é onde você chega aqui talvez é arrebentado e Deus te transforma, aleluias, oh glória, oh Jesus. Mas para isso eu preciso me encaixar no grupo das virgens prudentes, eu não posso continuar no grupo das loucas. Não tem pessoa aí na rua que você, amigo seu, se você ouvir falar, não, tá, pelo amor de Deus, fica quietinho. Aí você chega, você vê um vídeo de um amigo seu, de uma amiga sua, fazendo uma coisa e fala assim, olha que louca, olha que doido, olha o que ele está fazendo. Você vê. Então o que você tem que fazer? Você tem que falar assim, filho, você não pode ser louco assim, você tem que ser prudente, olha o que você está fazendo, isso não vai te levar a lugar nenhum. Eu tenho muitos amigos meus hoje, não vou contar não, mas se eu fosse contar nos dedos das mãos, não ia caber. Eu tenho mais de 10 amigos da minha idade, poucos mais novos, poucos mais velhos, que morreram sem tomar decisão contra o medo. E um deles agora foi o meu tio há pouco tempo. Foi encontrado em uma data, morto sozinho, ninguém sabe nem a hora que morreu, nem do que morreu, nem como morreu. Quando acharam, já estava criando bicho, já estava tendo bicho, e é meu tio, irmão da minha mãe. E quantas vezes eu falei para ele, sai dessa vida, não faz isso, isso vai te matar, essa bebida vai te matar, não sei o que, morreu. Ele é da minha idade, na realidade ele é mais velho do que eu um mês. Ele fez agora 62 anos, fazia 62 anos agora, dia 15 de fevereiro, e eu faço 62, dia 27 de março. Ele era um mês e pouquinho mais velho do que eu. E quantas vezes eu cheguei nele e falava para ele, meu tio, né? Eu chamava tio, chamava ele de apelido, nós costumamos, Biba, sai dessa vida. Sai dessa vida. E um dia, no domingo de manhã, eu e a pastora limpando a igreja, meu telefone tocou e eu olhei e vi que era a minha sobrinha, a minha prima. E aí ela ligou, ela me chamou de tio e falou assim, tio, o tio Biba foi encontrado morto, está morto, morreu numa data sozinho. E aí foram lá, recolheram, a gente foi, pegou, está tudo certo. Mas poderia ter tomado uma decisão. Talvez se tivesse tomado essa decisão, talvez estaria vivo. Talvez estaria. Porque o que matou ele foi a bebida. O que matou ele foi a cachaça. Só que as pessoas, a gente fala para as pessoas, e as pessoas falam, não, fala, pai, você vai te matando aos pouquinhos, não tem pressa de morrer, ainda brinca ainda, não tem pressa de morrer não, vamos bebendo, vamos continuar bebendo, e isso causa, isso é a pessoa encaixar no grupo das loucas, sabe que vai dar um problema, mas não para, sabe que vai ter ali, como a pastora falou,
um plantio, sabe, vai ter uma semente ruim para colher, mas não para. Para a glória de Deus eu parei a tempo. A glória de Deus eu parei a tempo. Eu aos 38 anos eu parei. 38 anos eu não quis mais nada que o mundo me oferecia. E eu vou falar a verdade para vocês. Eu bebia cerveja o dia inteiro. Eu bebia cachaça a noite inteira. E eu não caía. E quando eu me converti, eu falei, Senhor, mas como não cair? Eu caio sozinho, como ouvindo a paralisia, então eu estou andando, eu falava, eu bebo, não caio, que coisa, rapaz. Aí o Espírito Santo me revelou, falou assim, tinha uma força muito forte na sua vida, que tentava tirar as pessoas do caminho, porque você sempre foi um ganhador de almas, só que você não ganhava almas para mim. Eu conseguia colocar pessoas do meu lado dentro de bar, 20, 30, até 40 pessoas. Nós colocávamos as mesas do bar tudo para fora na rua e juntava tudo, ficava aquele monte de cerveja, dia e noite. E quando eu me converti, o Senhor falou assim para mim, eu te dei um talento de ganhar almas, não de jogar as almas no inferno. E muitas delas eu fui atrás, pedi perdão por eu ter incentivado elas a ir para a bebida. Algumas saíram, outras até já morreram, e outras ainda não estão, mas ela fala assim, Tenório, eu não consigo, Tenório, eu não tenho força. Eu falo, então, a nossa força quem dá é Ele, a nossa força vem do Senhor. Então, querido, o que eu estou dizendo aqui, estou falando de dois grupos de pessoas. Se você andar na rua, um crente e o outro que não é crente, os dois de paletós, todo mundo vai falar, os dois é pastores. Mas um só está trajado com a roupa, porque o traje tem que estar dentro do coração. A roupa é simplesmente você comprar e você vestir. Se alguém falar assim, eu quero se vestir que era o pastor Tenório, vou lá, compro a gravata. Hoje eu não estou de terno, mas a maioria das vezes eu prego de terno. Mas isso não quer dizer que eu sou melhor do que ninguém. Isso não quer dizer que eu sou maior do que ninguém. Isso aqui é em respeito ao altar, em respeito ao lugar que eu exerço hoje de sacerdote. Então eu preciso me vestir adequado com o que a Bíblia me diz, que eu tenho que ter uma veste diferenciada das pessoas, não por ser melhor, mas por estar em cima do altar. Agora nada impede você de estar, Daniel agora, Daniel vinha de gravata, o Benício também, nada impede que você use uma gravata, nada impede que você use um terno, nada impede, porque Jesus não vai olhar essa gravata, Jesus vai olhar aqui dentro, é aqui dentro que Ele vai olhar. É aqui dentro que tem que ter uma marca. E a marca tem que se chamar Jesus Cristo de Nazaré. A marca tem que chamar a marca do Salvador. A marca do Emanuel. Daquele que veio, daquele que fez todas as coisas. Aleluias. A marca, ela tem que estar dentro de você. Alguém olhar em você e falar assim, rapaz, como que você mudou? Como que você está diferente? Alguém um dia vai olhar para você e vai dizer assim, não é a mesma pessoa. Porque falaram para mim, não, Tenório, não é a mesma pessoa não. Não, que não é não pode. Não pode. O que você fazia, agora você parar com tudo e você fazer isso, falei, não. Jesus me chamou como prudente, não como louco. Jesus me chamou como sábio, não como doido. E muitos de nós caminhamos um caminho que leva à doidura, que leva à loucura, que não levam a Jesus. Muitos são os caminhos, mas há um só caminho, Jesus Cristo de Nazaré. Todo caminho que for fora Jesus não é o caminho verdadeiro. Eu sempre falo, tem pessoas que ele fala muito de Jesus, mas ele termina colocando outra pessoa no lugar de Jesus no final das suas preces, das suas orações, das suas devoções. Ele coloca outra pessoa à frente de Jesus para dizer assim, olha, eu falei de Jesus, mas o meu é esse daqui, o meu é esse. Então nós precisamos entender que Jesus é um só, Ele é único, Ele não vai berganhar, Ele não vai te dividir com ninguém. Jesus é ciumento, Ele te ama ao ponto de querer você só para Ele, Ele não vai te dividir com ninguém, porque Ele te escolheu, porque Ele sabe quem você é, Ele sabe o que você pode fazer. Eu falo assim, não sei a idade daquele menino, mas deve ter com uns 25.
26? 6? 3? Errei por 2 anos. Te envelheci por 2 anos, você me desculpa. Na idade dele, eu nem pensava no Evangelho. Na idade dele, eu não queria saber. Mas Jesus me coloca uma esposa, uma mulher sábia na minha vida. E através dela e da minha filha, com 35 aos 38 anos, eu comecei a buscar o Evangelho. Mas até os 30 anos eu não queria saber. Na realidade, até os 33. Foi com 33 anos que eu recebi uma profecia lá em Minas Gerais, já contei isso aqui. Lá em Minas Gerais, um cara sentado naquelas casas, como é que chama aquelas? Uma em cima da outra, beliche. É beliche, né? E era de 2, 3, e ele estava na última lá. Ele era cruzado as pernas, com a Bíblia aberta, e eu cheguei louco, chapado. Olhei para ele e falei, sabe o que você está fazendo com esse livro aberto aí, senhor? É doido, rapaz, vamos jogar baralho, vamos jogar sinuca, vamos beber. E ele olhou para mim assim, bem sério, e falou assim, Tenório, aproveita, porque o seu tempo está acabando. Você não vai fazer mais isso. Olhei para a cara dele e falei, você é doido, rapaz? Deus está mandando te dizer que o seu tempo acabou. Acabou. Você vai ter que entender isso, que Deus não te chamou para isso. E volto para cá em 99, e 2000 a minha esposa, minha filha começou a ir. Em 2002 eu desci as águas do batismo. Mas praticamente em 2000, finalzinho de 2000, 2001 já comecei a ir para a igreja. Daquele jeito que só Jesus para abraçar, bem chapado, mas ia. E Jesus foi tratando, e aqui estou falando com você hoje, do Evangelho que salva, do Evangelho que cura, do Evangelho que restaura, do Evangelho que cura e perdoa. Mas o mais, o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se haviam perdido da casa de Israel. Talvez você é como eu era, perdido daquilo que Deus tinha, achado pelo mundo, aceito pelo mundo, mas esquecido por Deus, porque tinha escolhido um caminho. Não é que Jesus não me escolheu, é que eu naquele momento não quis a escolha de Jesus. Quando eu namorava, a pastora sabia isso, tinha 3 meninas que eu gostava, mas o namoro mesmo sério era com ela. E na hora de decidir, eu decidi com ela. E uma delas falou assim, mas por quê? Por que você não escolheu? Porque eu escolhi ela. Fazer o quê? O que eu posso fazer? Coração é assim. Então são escolhas. São escolhas que a gente faz. Estou dando um exemplo aqui de 2 namoradas. Mas eu posso dar um exemplo para você de Deus e o mundo. De Deus e o mundo. Você pode viver no mundo, mas não aceite que o mundo te ofereça. Porque nós temos que viver nesse mundo. Infelizmente nós temos que viver aqui. Com todo tipo de pessoas, com todo tipo de coisas, com todo tipo de oferta que a gente vai ver. Mas não pegue os manjares do mundo. Se deleita com os manjares de Deus. Seja diferente no meio da multidão. Quando alguém falar para você, como eu digo, né? Muitos, você passa na rua, você vê um irmãozinho, tem uns par deles aí que, Pai Senhor, bom dia, tudo bom? Aí eu grito, Pai Senhor, irmão. Que coisa, rapaz, dentro da igreja você fala, por que aqui fora você está desse jeito? Aí eu falo assim, aquele agente 007, né, escondido, né? Amoitado, ninguém vê, né? Ninguém vê. Então você tem que ser o que é aqui dentro e lá fora. Eu não sei se eu vou conhecer ele na rua, hoje eu quase não conheci ele. Ele veio aqui uma vez já. Ela veio mais vezes, né? Mas ele veio acho que uma vez só. Acho que é a segunda vez que você está vindo, né? Acho que se eu não me engano é a segunda vez. Mas quando eu olhei ele chegando, que eu vi ele sentou e estava, eu abençoado. Ele falou o nome dele para mim naquele dia, mas eu não lembro nem o dela, estou lembrando. Agora o Gael eu nunca esqueci. O nome do Gael eu nunca esqueci. O nome dele está gravado, não nessa Bíblia aqui, que é simbólica, mas na outra Bíblia que eu prego, o nome dele está escrito, que eu estava orando por ele, que é o dia que ela pediu para orar, eu levou para estar orando pela vida do Gael. Então, nós temos que ser iguais. Se eu encontrar ele na rua, eu vou dar Pai do Senhor para ele. Se eu conhecer, eu vou dar Pai do Senhor, irmão. Se ele responder, bem, se ele não responder, eu vou ficar quieto, fazer o quê?
Mas nós temos que ser o que nós somos. Nós não podemos usar uma roupagem para poder se apresentar em cada lugar que nem um camaleão. Você passa ali naquela coisa, ele fica aberto. Você passa ali perto do Daniel, ele fica amarelo, porque o Daniel está com a camisa amarela. Então o camaleão ele é assim. Ele vai se adaptando aos lugares que ele chega. E nós, como seres humanos, muitas vezes nós fazemos isso. Não é o caso seu aqui. Mas eu conheço pessoas que sim, que se adaptam ao lugar que ela está. Eu falei de um cara aqui que aquele lá ganha até do cabruncho para mentir. Se o cara chegar, o cara vai dizer, ó, tem uma frota de avião. Eu tenho 50 aviões. Ele vai terminar a conversa que ele tem 100. E o cara vai querer tocar, pai, mas um cara tão humilde desse, tão rico desse jeito, como é que pode? Porque ele tem uma lábia tão grande, que ele vai, nos lugares que ele chega, ele vai se adaptando. Você está conversando com o pessoal ali, meia boca, mas quando chega um que é da estirpe, ele também é. Ele vai se iguala àquela pessoa. E nós não podemos ser isso. Nós temos que ser o que nós somos. Quando fazer assim, bateu o noivo, abriu, ele vai assim, ó, entra para a posse do rei que está preparada para você desde a fundação do mundo. Entra as 5 deles. E você está nas 5 deles, tá? Aí chega as bocas. Jesus fala assim, eu não vos conheço. Eu não conheço vocês. Ah, mas estava junto com as 5. Nós íamos juntos, as lâmpadas, estava tudo igual, tudo certinho. Ó, estou vestido igual a ela. E Jesus pode falar assim, não, mas eu olhei para o teu coração. Eu não olhei a tua roupa, a tua formosura, o teu tamanho, a tua altura. Eu olhei o teu coração. Que nunca falte o Espírito Santo sobre a sua vida. Que nunca falte a unção e o poder do Espírito Santo na tua casa. Que a tua casa seja coberta da graça e da glória do Senhor. Que a sua casa venha ser presenciada e habitada pelo Espírito Santo de Deus. Que você hoje saia daqui entendendo, dizendo assim, eu sou uma virgem prudente. Eu sou uma virgem prudente. Eu quero ser prudente diante das coisas de Deus. Eu não quero mais viver a vida que eu vivia, o engano que eu vivia. Eu quero sair do engano. Porque eu quero dizer uma coisa para você, o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 15:33. As más companhias corrompem os bons costumes. Se você anda com más companhias, se você não tomar cuidado, você vai se corromper. Se o teu filho, tua filha anda com pessoas com má índole, ela também vai acabar sendo, porque vai corrompendo. Vai corrompendo. Tem um ditado aí fora que diz assim, me diga com quem tu andas direito, quem tu és. Água mole e pedra dura, tanto bate até que força. Está entendendo? O inimigo vai usar, ficar martelando na cabeça. Não está a igreja para quê? Né? E que esses loucos, esses fanáticos, esses doidos, não, tá com isso aí é conversa, não, vamos, vai martelando, até você vai, então tá bom. Quando eu conheci Jesus, eu já falei, olha, acabou. A última pessoa que me testou, ele jogou uma garrafa de cerveja geladinha fora. Ele encheu o copo. Eu lembro como hoje eu tinha uma moto verde e preta, e eu sentei nessa moto, ou já era nova, não lembro. Não era verde e preta. E eu sentei na moto, e ele falou assim, Tenório, vamos tomar uma cerveja. Ele falou o nome da filha dele. Fulano, traz uma cerveja, mais uma cor gelada, que nem o Tenório gosta, trincando. Ele trouxe, encheu o copo dele, encheu um que diz ele que era para mim. Eu falei, vai ficar aí. Ele vai apodrecer aí. Não, você vai beber. Eu falei, vai apodrecer aí. Porque o meu Deus diz que já me libertou, eu estou liberto e acabou. Não quero mais saber. Esquentou aquele copo, ele jogou fora, encheu de novo, pegou outra, jogou fora e falou assim para mim, eu desisto. Eu falei, você pode desistir. Porque aquele que me chamou é fiel para cumprir as promessas na minha vida. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está em você. Maior é aquele que me protege, maior é aquele que me guarda, maior é aquele que me sustenta do que aquele que tenta me derrubar. Maior é aquele que me chamou, maior é aquele que me escolheu como servo e adorador dele. Aleluia. E para a glória de Deus, hoje eu ando na rua, vejo essa pessoa, vejo ele hoje com o casamento destruído,
separado da esposa, os filhos também não ligam muito. E foi tudo naquela época, 24 anos atrás, ele não tomou a decisão que eu tomei. Ele perdeu a família dele. Então, quando a gente fala que Jesus, ele restaura, ele restaura. E Jesus te trouxe aqui hoje para te restaurar. Jesus te trouxe aqui hoje para dizer para você: eu te chamei, eu te escolhi, e eu sei a escolha que eu fiz. Talvez você olhe para você e você fala assim: ah, não, como eu falava, não, eu pastor? Nunca na vida. Quem? Eu? Não. Posso ser qualquer coisa menos pastor. E Deus falou assim para mim: eu te quero como pastor. Eu não quero você adorando. Você pode adorar na cadeira, adorar um adorador de verdade, mas não para cantar. Eu quero você pregando a palavra de Deus. Tanto é que eu gosto de música, mas o papel que Deus me deu foi trabalhar com a palavra dele. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente sereis livres. E Jesus hoje está aqui para te libertar, amém? Se coloca de pé, em nome de Jesus, a glória de Deus, amém? Estenda suas mãos para cá, em nome de Jesus. Domingo é ceia, domingo é o primeiro domingo do mês, é a ceia. Então você que está preparado, venha. Você que ainda não está, mas venha da mesma forma para glorificar o nome do Senhor. Espírito Santo de Deus, nessa noite eu quero te louvar e te agradecer, engrandecer o teu nome e dizer muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por esse momento tão precioso, tão especial na sua casa, Senhor. Obrigado, Pai, por esse casal que está nos visitando nessa noite. Abençoa eles, ó Pai, abençoa o Gaelzinho, que o Gael cresça na bênção, na estrutura, no conhecimento da tua palavra, Senhor. E também coloca cada família aqui representada, Deus. Coloco, Pai, cada causa, a minha causa, a causa dos meus irmãos, nas tuas mãos, e profetizo que o Senhor vai dar o veredito certo, o Senhor vai dar o veredito final, porque a última palavra vem do Senhor, a última palavra é tua, Deus, não é do homem, é do Senhor. Eu te agradeço e te louvo com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus, e as doces consolações do Espírito Santo, sejam com todos e todos dizem, amém. Deus abençoe, em nome de Jesus.